Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos mais um dia pela graça de Deus, em que neste mês eucarístico podemos refletir sobre o grande mistério da Santíssima Eucaristia, da presença viva e verdadeira no meio de nós, por meio do Santíssimo Sacramento. Queremos iniciar este nosso encontro, esta nossa reflexão, com uma oração, onde nós colocamos-nos, seja diretamente, ou seja intencionalmente, espiritualmente, na presença de Jesus, no Santíssimo Sacramento. A oração é tirada desse livro da presença dos anjos, o número 42. Estás conosco, Senhor, estás conosco todos os dias, até o fim do mundo. Estás conosco, onipotência divina, com nossa fragilidade. Estás conosco, amor infinito, que nos acompanhas em todos os nossos passos. Estás conosco, proteção soberana e garantia de êxito nas tentações. Estás conosco, proteção soberana e garantia de êxito nas tentações. Estás conosco, energia que sustenta nossa generosidade vacilante. Estás conosco em nossas dificuldades e provações. Estás conosco em nossas decepções e ansiedades, para devolver-nos a coragem. Estás conosco nas tristezas, para comunicar-nos o entusiasmo de tua alegria. Estás conosco na solidão, como companheiro que nunca falha. Estás conosco em nossa missão apostólica, para guiar-nos e ser nosso sustento. Estás conosco para conduzir-nos ao Pai pelo caminho da sabedoria e da eternidade. Amém. Rezemos com nossos santos anjos da guarda e juntamente com os santos anjos da guarda de todos aqueles que o Senhor confiou a nós na oração, na intercessão, na expiação e reparação. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Caríssimos, queremos prosseguir hoje a nossa reflexão sobre a exposição muito rica e muito densa sobre o mistério eucarístico que o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta. Se nós pegamos o livro em nossas mãos, vamos hoje fazer um pequeno pulo e ir até o parágrafo 1373. Deixamos assim fora a exposição que o Catecismo nos faz sobre a Santa Missa. Esse tema da Santa Missa é algo tão grande, tão amplo e tão rico que queremos, se Deus nos concede esta possibilidade, dedicar uma reflexão ou uma série de reflexões próprias sobre este tema. Vamos agora para aquele trecho que o Catecismo intitula assim: a presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo. Aqui, a partir do parágrafo, como indiquei, 1373, o Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre a
presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Um tema altamente precioso e um tema extremamente importante para nós, nossa vida cristã e nosso cotidiano, porque nos indica e ensina onde é que neste mundo, onde nós estamos ainda caminhando como peregrinos rumo à nossa pátria celestial, onde aqui neste mundo, desde já, podemos encontrar Jesus, Jesus presente no meio de nós. O texto do parágrafo soa assim: Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Romanos 8, 34, está presente de múltiplas maneiras na sua igreja, na sua palavra, na oração da sua igreja, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Mateus 18, 20. Nos pobres, nos doentes, nos presos. Mateus 25, 31 até 46. Nos seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. Caríssimos, este parágrafo é apenas um parágrafo, mas contém verdades extremamente importantes para nós cristãos em nossa, como disse, caminhada terrena rumo ao céu. Nos fala aqui da presença de Cristo em sua igreja onde Cristo, nosso Senhor, cumpre exatamente a sua palavra, que ele deixou, palavra confortadora, consoladora, que ele deixou aos seus apóstolos, pouco antes de ele voltar para junto do Pai. Exatamente antes de ele partir do meio dos seus, com os quais ele conviveu durante uns 3 anos. Os apóstolos, os amigos e os companheiros mais íntimos de Jesus. Jesus volta para o Pai, volta para o céu. Ele lhes diz: Eis, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Embora que Jesus esteja junto ao Pai, após a sua ascensão para o céu, após a sua glorificação junto ao Pai, onde Cristo, nosso Senhor, está sendo, como nos fala a carta aos Hebreus, coroado de honra e de glória no meio dos seus santos, eternamente glorificado no céu por tudo aquilo que ele realizou aqui na terra. Embora que Jesus esteja junto ao Pai, ele não deixa de estar conosco aqui na terra. Jesus prometeu dos seus várias vezes no Evangelho e através ou em meio de diversas circunstâncias. Agora o catecismo nos explica e nos dá vários exemplos, entre os mais importantes que nos podemos identificar nos evangelhos, sobre a sua presença aqui na terra. Jesus caminha com a sua igreja. Jesus está com a sua igreja. Jesus não deixa a sua igreja aqui na terra sozinha. Ele caminha conosco desde os tempos apostólicos até o momento presente. Caminha junto com a sua igreja
e caminha conosco em modo semelhante como ele caminhou com os discípulos de Emaús, que ficaram tão confortados, tão consolados pela presença do Senhor. E, no entanto, não sabiam, ao longo de todo o caminho, quem era esta insigne companhia que Jesus lhes oferecia. Só no final eles descobriram quem ele era. Exatamente quando Jesus tomou o pão em suas mãos, o partiu e o deu a eles. Era Jesus. Ao celebrarem o mistério eucarístico, se lhes abriram os seus olhos e o reconheceram. Assim, Jesus acompanha misteriosamente, mas ao mesmo tempo verdadeiramente a sua igreja ao longo de sua peregrinação terrena. Queremos agora identificar estes casos mais específicos onde Jesus está presente no meio de nós. O catecismo nos fala, está presente de múltiplas maneiras na sua igreja. Isso já nos indica que não apenas em uma situação específica da nossa vida temos condição de nos encontrar Jesus, mas de diversas maneiras. Primeira presença do Senhor na sua palavra. Então, sempre que nos lemos na liturgia da igreja, a palavra de Deus, aí nos falamos, palavra do Senhor. É o próprio Senhor que nos fala. O catecismo explica isto também em outros lugares. É o próprio Senhor que nos fala. Quando estão sendo lidos os textos da Sagrada Escritura na igreja. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. E sempre que ressoa o texto da Sagrada Escritura, afinal ressoa as palavras daquele que são as palavras do Verbo de Deus. E Jesus, ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele que operou, sim, aqui na terra, na sua existência terrena, no meio de nós, através de sua natureza humana, mas aquele que não deixa de operar através dos seus ministros. Jesus mesmo fala, lembramos isto, quem vos escuta, ele fala aos seus apóstolos, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim rejeita. É Jesus que fala. Também por meio dos seus ministros, quando eles proclamam no âmbito da igreja, no âmbito da liturgia, a sua palavra. Mas também quando nós lemos e meditamos a palavra da Sagrada Escritura em casa, em nossa meditação pessoal, estamos todos em condição de, através da palavra, lida, meditada, assimilada em nosso coração, encontrarmos o próprio Jesus, que ali, por meio da palavra, nos fala pessoalmente. Depois, o catecismo fala sobre uma outra forma de presença de Jesus no meio de nós. Cristo está presente na oração da sua igreja, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Já falamos, isto é citação de Mateus 18, 20. Lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles.
Caríssimos, não desprezamos estas possibilidades de, em nosso cotidiano, encontrar-nos na presença do Senhor. Vivemos no meio de um mundo secularizado, no meio de um mundo onde o nosso coração tem fome, tem sede de Deus, da presença de Deus, da luz de Deus, da consolação de Deus, da força de Deus. Aproveitemos o nosso dia a dia para tirar fora do nosso bolso a Sagrada Escritura, ler, meditar, ao menos um trechinho, uma possibilidade de a gente se assim encontrar com Jesus. E não desprezemos a possibilidade de nos unir com ou outros irmãos na fé. Hoje tem pessoas que, para rezar junto, então, se conectam assim via celular, para assim estar junto, ao menos 2 juntos, para assim se unir em oração, para se fortalecer mutuamente em oração e para assim também obter esta promessa de Jesus, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, e eu estou ali no meio deles. Não é só questão de um estar ao lado do outro, a gente mecanicamente recitar alguma oração, mas é questão de a gente se unir, a mente com o coração aberto, atento, sincero, e querendo rezar realmente, ao colocar-se realmente na presença do Senhor. Orar como Ele nos ensinou. Orar segundo os sentimentos do coração de Jesus. Orar segundo os ensinamentos da nossa Mãe Santíssima, na presença do Santo Anjo. Quanto mais sincero a nossa intenção na oração, tanto mais também ali experimentaremos esta presença de Jesus no meio de nós. Mas isto ainda não é o único, não são as únicas formas em que Jesus se faz presente no meio de nós, na sua igreja. O catecismo enumera entre estas diversas formas da presença de Cristo no meio de nós ainda os pobres, os doentes e os presos. E com isto evoca o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Grande sermão onde Jesus nos apresenta o juízo final. Esse texto é precioso e, portanto, vale a pena ele ser lido aqui por nós neste momento. Capítulo 25 de São Mateus, versículo 31, começa o discurso sobre o juízo. Assim, o texto do Evangelho: voltar na sua glória, e todos os anjos com ele se sentarão no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes a comer, tive sede e me destes a de beber,
era peregrino e me acolhestes, e nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? E nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, este texto é de suma importância para a nossa própria vida. A presença de Jesus no meio de nós, nos mais pequenos, nos mais frágeis, nos mais desfavorecidos dos nossos irmãos. E Jesus nos dá a chance de exatamente servindo a cada destes, em cada destes, encontrar a Ele mesmo. Então, esta presença, algo para nunca ser desconsiderada ou ignorada por nossa parte. Jesus ali nos espera, nos mais indigentes, mas também este Jesus, ele nos espera. Também é aquele Jesus que nos quer dar a recompensa um dia e já também aqui na terra, pelo bem que ali nós lhe fizemos. Agora, com isto, o catecismo ainda não para. Depois continua: Cristo está presente nos seus sacramentos, dos quais ele é o autor. Isto também seria uma exposição ainda mais ampla, mas queremos apenas recordar que os sacramentos da Igreja Católica são administrados, fórmulas sacramentais, são administrados na primeira pessoa. O sacerdote, o diácono, em caso extremo, o próprio leigo que batiza diz: eu te batizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando a Igreja batiza, o Catecismo nos ensina, é Cristo que batiza. Então, Cristo está presente nos seus sacramentos, na força dos sacramentos, os efeitos que os sacramentos produzem, e inclusive, sim, no ministro do sacramento. Quando o sacerdote, pelo poder que ele recebeu, absolve os pecados, ele também diz: eu te absolvo dos teus pecados. O sacerdote não fala em nome de sua pessoa humana. Os judeus, eles observavam com direito nenhuma pessoa humana. Que pessoa humana tem o poder de perdoar os pecados? O homem não possui este poder, mas só Deus. E é Deus, através do seu Filho, que atua através do ministro da Igreja. Ele assim perdoa os pecados daquele que com arrependimento ali se aproxima. E também na celebração da própria Santa Missa, no momento da consagração, o sacerdote também fala na primeira pessoa. E quando diz sobre o pão a ser consagrado, isto é o meu corpo,
fala em nome de Jesus. Ou seja, Jesus está falando através dele. É exatamente isto que o catecismo ainda fala em seguida, quando diz: Jesus está presente no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, que fala diretamente em nome de Jesus. E depois chega a frase-chave importante e central deste parágrafo, que é o ponto de chegada de toda a nossa reflexão, quando diz o catecismo: mas Cristo está presente, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Então, entre estas várias presenças verdadeiras de Cristo na sua vida, na vida da igreja, e são presenças de Cristo, formas de sua presença, que nós nunca devemos ignorar, tudo pelo contrário, as devemos valorizar cada dia mais, em modo mais consciente. Mas, no meio dessas várias formas da presença de Cristo, se destaca, em modo todo singular, a sua presença eucarística, a sua presença nas espécies sagradas do corpo e do sangue, do seu corpo e do seu sangue, que ele oferece à sua igreja na Santa Missa, em sacrifício, em oblação, oferecido perante o Pai, e ao mesmo tempo como alimento para nós. Então, esta presença de Jesus na Eucaristia não é simplesmente uma presença no meio de outras formas de presença, mas é uma presença que se destaca das outras formas de presença. É uma presença que se distingue de suas outras formas de presença. E mais ainda, é uma presença que está acima das outras formas da presença de Jesus na sua igreja. Então, tem pessoas que pensam mais ou menos assim: agora, tanto faz se eu vou para a Santa Missa ou se eu vou visitar os pobres. Então, eu encontro, seja lá, seja cá, Jesus. Ou tanto faz, eu rezo em casa com minha família, porque Jesus diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, estou lá no meio deles. Ou eu vou para a igreja. Não preciso ir para a igreja, não seguir talvez um longo caminho. Posso rezar também em casa. Este raciocínio perante aquilo que nós vemos tem uma base que está certa, mas uma outra base que não está certa. Porque a presença de Jesus na Eucaristia não simplesmente se iguala às outras formas da presença de Jesus na sua igreja, mas supera todas estas outras formas de presença. Porque as outras formas de presença são uma presença, podemos dizer, espiritual de Cristo no meio de nós. Mas a presença eucarística é presença substancial. É presença, podemos também dizer, palpável, concreta no meio de nós. O catecismo, exatamente no número seguinte, começa a sublinhar esta singularidade da presença de Jesus na sua igreja, quando diz no 1374, o modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja
como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Não queremos agora ainda entrar em todos os detalhes destas duas frases, mas importante exatamente o que aqui está sendo destacado, esta presença eucarística, que está acima de todas as outras formas em que Cristo está presente na Santíssima Eucaristia. E por isso não é simplesmente uma opção de ir para a igreja ou não, uma opção entre outras para encontrarmos com Jesus. Mas esta presença totalmente singular de Jesus na Eucaristia faz que também o nosso encontro com Jesus na Eucaristia é um encontro todo singular, que não se equipara a todas as outras formas possíveis, mesmo que sejam muito valiosas em si, de nos encontrar com o Senhor. Sem mim não podeis fazer nada, diz Jesus no Evangelho de São João. Exatamente esta presença eucarística do Senhor no meio de nós não é simplesmente uma opção, uma possibilidade. Um gosta de ajudar os pobres, outro gosta de ler a palavra de Deus e assim se encontrar com o Senhor, outro gosta de ir à igreja. Não é simplesmente uma opção, é uma necessidade. Jesus mesmo fala: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis e beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. No Pai Nosso, nós rezamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Catecismo nos explica que a Santíssima Eucaristia é o pão substancial, o pão indispensável. Assim a gente pode traduzir esse termo, assim, todo singular que Jesus utiliza no texto do Pai Nosso. A presença, a procura da presença de Jesus na Eucaristia não é uma opção. Quanto mais secular é este mundo, tanto mais necessitamos esta presença. Tanto mais é importante para nós esta presença. Tanto mais indispensável se torna para nós esta presença. Portanto, caríssimos, queremos conhecer e queremos reconhecer este privilégio que nos é dado e procurar com fervor, com amor, com fé, com perseverança, com frequência, se possível, até cada dia, esta presença toda singular de Jesus na Santíssima Eucaristia. E uma presença viva, e uma presença vivificante, e uma presença salvífica. Quanto mais buscamos esta presença, tanto mais vamos verificar, experimentar isto na nossa própria vida, na nossa própria existência e caminhada cristã. A presença singular e única de que nós precisamos é uma presença singular e única que exatamente nos permite perceber estas outras formas e valorizar estas outras formas da presença de Cristo em nossa própria vida. É conhecida esta observação de Madre Teresa de Calcutá, que servia com as suas irmãs e com as suas irmãs serve até o dia de hoje a tantos pobres no mundo inteiro. Mas ela
dedicou cada dia, ao menos 1 hora, à adoração de Jesus no Santíssimo Sacramento. E as pessoas diziam, por que perde tempo ali, quando os pobres tanto precisam dela? Depois ela explicou, ela não seria capaz de conhecer e reconhecer a presença de Cristo nos pobres. Estes que Jesus cita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, não seria capaz de reconhecer Jesus nos pobres e servir a Ele nos pobres, se ela não aprendesse isto aos pés de Jesus, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, com todo o poder de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.